Vovoteca TV está no ar, porque sonhar é preciso, acreditar é muito mais. Loteca 1166, a hora dos 2.200.000 ou mais. Lembra no anterior? Dá mais, vai dar mais de novo. Chegou esses 2.200 e novamente uma grade 100% Brasil estaduais, com destaque para o Paulistão, que dessa vez comparece com 5 bons jogos, hein? E o 1166 ainda marca o retorno de times titulares nos grandes cariocas. Agora eles são obrigados a usar os titulares. Melhorou? Vamos ver, né? Em campo, né? E agora que vocês deixaram o like, o joinha da sorte, eu vou chamar o Matheus para as tradicionais análises dos números parciais da grande enquete Vovoteca. Mas antes, filhão, dá um tempinho aí, joga na tela o Loteca da Lotérica Coroados. Então, antes das análises do Matheus, indico para vocês que gostam de bolões fortes e que sejam oficiais da Caixa Loterias, o Super Bolão da Lotérica Coroados. Esse aí tá bem forte mesmo. É a Lotérica Coroados, do que o Rodrigo desenvolve os jogos. É uma excelência em bolões de loteca. Já acumulou vários prêmios, né, que estão estampados lá na galeria Ouro e Prata do nosso Vovoteca. Contatem o Rodrigo e vejam a disponibilidade. Vale a pena até dividir uma cota, já que ela não é tão barata, com seus amigos. Compra uma cotinha e divide com os amigos. Tudo vale a pena quando o sonho é grande. Bora lá, acredite na sorte! É isso aí então, Matheus. Traz aí pra nós os números parciais da grande enquete Vovoteca e faça aquela análise que ajuda demais. É isso aí, galera amiga, a nossa grande enquete já está na tela e registrando mais de 1.700 votos às 14 horas dessa quinta. As parciais da nossa grande enquete Vovoteca registram e eu destaco. O Palmeiras é o destaque. O único super favorito do 1166. Aqui, o apostador acredita na incrível sequência positiva do Verdão em fases de grupo do Paulistão. Isso transforma o Novo Horizontino na zebraça da rodada com 4%. Será que vale a pena gastar um duplo aqui e torcer pela zebra? É com vocês. Na sequência de favoritos, o Vasco aparece com 78%. Vale destacar, esse é o jogo que fecha o 1166. E o Vascão começou em marcha lenta, com 3 jogos e 3 empates. Lembrando que ainda joga nessa quinta, recebendo o Madureira. E a Luzinha começou melhor. Antes do jogo dessa quinta, frente ao Fluminense, já acumula 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota, em 3 jogos. Eu vejo esse como um jogo perigoso. Entre os outros 8 favoritos, muito difícil encontrar um que possa passar total segurança para o apostador. Esse fato por si só mostra que estamos diante de uma grade muito difícil. E podemos destacar que entre as 10 colunas zebradas, ao menos 4 podem colocar água no chope da galera. Tipo o Santa Cruz com 12% no clássico pernambucano, o Juventude com 6%, uma força gaúcha que pode encarar de igual no Beira-Rio, o Vila Nova 9% no clássico goiano, afinal nenhum deles mostrou um bom futebol até o momento, e o Pouso Alegre 11% recebendo um galo ainda reserva, e eu ainda posso acrescentar um quinto do Noroeste com 12%. O time de Bauru montou um bom e competitivo elenco que o diga o Palmeiras, que suou e suou muito para apenas conseguir arrancar um empate com o Norusca. É isso aí, galera. Esses foram os meus destaques da nossa grande enquete. Continuem votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, eu já passo a bola para o JP e ele vai trazer a análise do nosso jogo Sugestão. Beleza, filhão, realmente você tem toda a razão aí na sua análise dos números. São vários os favoritos, porém, são vários os favoritos que estarão correndo risco de não confirmarem essa preferência. Alguns com uma preferência maior, outras menor. Mas, sem dúvida, alguns desses jogos dos favoritos tendem a apresentar surpresas ou até zebras. Tendem, né? Não é nunca garantia quando falamos de loteca.
E na tela você jogou nossa matriz com 14 secos. Você que está chegando agora, eu coloco 14 secos e ao lado eu mostro a minha visão meramente pessoal, tá? Não quero induzir ninguém a fazer isso, mas eu mostro porque somos lotequeiros e acabamos mostrando aquilo que pensamos. Então eu jogo aí 5 duplos, procurando cercar alguns jogos da melhor maneira possível. Indico aquela que eu acho ser uma zebra possível da rodada e aquele jogo que é aquele que a gente fala, só triplo na causa, não é verdade? E tá aí, né? Esse clássico paulista é um exemplo puro disso. Vamos a uma breve análise do que me levou a essa marcação. Boa ou ruim, saberemos apenas no domingo à noite. O majestoso São Paulo e Corinthians abre o 1166 de mais de 2.200.000. Que jogão! Os ingredientes desse clássico. O tricolor tenta ampliar o tabu de 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota nos últimos 5 confrontos. Aqui é uma coisa interessante, né? São Paulo e Corinthians é aquele clássico que migra o tabu. Determinado tempo fica de um lado, aí muda, vai para o outro. Se vocês acompanharem nos históricos, vão entender o que eu estou falando. Porém, o tricolor ainda não engrenou. Como hoje ele pega o Guarani aqui no Morumbis, pode quebrar uma sequência sem vitórias. Isso aí pesa. E essa sequência vem de muitos empates, inclusive os 2 lá nos Estados Unidos e esse primeiro no primeiro jogo do Paulistão, se bem que estava lá com um time catado, né? Fez um catado, foi a Ribeirão e ficou no empate. Agora não, agora ele vem completo e vai encarar o Timão. Timão que vinha acumulando vitórias antes do início do Paulistão e mantém a sequência, iniciando com 3 jogos e 3 vitórias. Tá 100% no momento o Corinthians. E aqui eu vejo então um equilíbrio, um grande equilíbrio. Eu vejo esse tabu em risco e esse equilíbrio me leva a começar no empate. E como eu sempre indico um triplo, vai aí meu triplo sugestão, tá? Jogo 1. No jogo 2, outro clássico, Coritiba e Atlético Paranaense. Também estou iniciando aí no empate e gastando um duplo casa empate. O Coritiba vem de uma boa vitória sobre o Maringá de 2-0, foi fora. E o Atlético, o Furacão, ficou num empate em 1-1 com o Operário em casa. O Atlético tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota na competição, é o terceiro. O Coritiba em 4 jogos, ou ele ganhou ou perdeu. Ganhou 2, perdeu 2. Em casa, o Coritiba fez 2 jogos, ganhou 1 e perdeu 1. Já o Atlético fora fez um jogo e perdeu pro Azuris por 1-0. Eu tô vendo aqui a possibilidade maior, se caso houver um vencedor, eu acho até difícil, acho que realmente o empate vai prevalecer, mas eu usaria esse duplo 1x. Outro clássico é o jogo 3, Pernambuco, Náutico e Santa Cruz. Ontem, pela Copa do Nordeste, o Náutico estreou bem vencendo o Ceará em casa por 1-0. Enquanto isso, o Santa Cruz só descansou na semana e por isso ele mais descansado, ele pode dar trabalho. Aqui mais na base da intuição até, eu tô achando que o Timbu tem um elenco melhor e pode prevalecer essa coluna 1. Eu disse pode, não é certeza. Jogo 4, Volta Redonda e Flamengo. Desconsidere aí a coluna 1 como mandante, porque o jogo vai ser no Mané Garrincha em Brasília, onde o Flamengo vai ter, para não dizer 100%, 99,99% da arquibancada a seu favor. É a volta dos titulares. O Volta Redonda é um time que vem se mostrando perigoso, vem de 3 vitórias seguidas do estadual e com apenas 1 derrota. No último jogo bateu o Botafogo, isso foi ontem, 2-1 lá no Engenhão. Enquanto que o Flamengo no último jogo, só que não era esse Flamengo, era a garotada lá que ganhou de 5-0 do Bangu. Quer dizer, se despediram legal, né? Agora passaram a bola, a encrenca na mão dos titulares. E eu acho que aqui é coluna 2 se confirmando. No jogo 5, temos o Inter recebendo o Juventude, que é a segunda rodada do Gauchão. O Inter estreou ontem empatando com o Guarani de Bagé em 2-2.
com alguns desfalques, tem alguns jogadores no estaleiro, né? O departamento médico tende a dar uma resposta, colocar todo mundo em ordem, mas por enquanto é início de campeonato, sabe como é, né? Já o Juventude, o bom Juventude, iniciou ganhando do Ipiranga por 2-0. Já sai na frente, não é verdade? Aqui é o típico jogo perigosíssimo, na minha opinião. Meu palpite fica aqui, a princípio, começando no Inter, coluna 1. Mas eu não descarto e vou usar um duplo aberto aqui, coluna 1 e coluna 2. Jogo 6. O Palmeiras recebe o Novo Horizontino. O Palmeiras, sem dúvida, é o maior favorito desse concurso. É talvez o maior favorito à conquista de mais um título paulista. Segue aquele time brigador, né? Acima de técnica, eles têm muita técnica, mas é um time que não desiste, né? Nós vimos ontem na virada sobre o Peixe lá na Vila. Ele vai até o final. Quer dizer, é um time focado em vencer, que seja por um gol de diferença. Recebe o Novo Horizontino que começou muito titubeante, nenhuma vitória, 2 empates e já tem uma derrota. A derrota foi logo na estreia, depois empatou 2 vezes. Jogou fora uma vez só, empatou com a Lusa no Canindé 2-2. E ontem, jogando em casa, recebeu a Inter de Limeira e não aproveitou o mando, ficou no 1-1. Eu acho que esse super favorito Palmeiras vai confirmar coluna 1 no jogo 6. Central de Caruaru e Sport. Ao Central aí, gente, time de tradição, hein? Tem muita tradição o time. É sempre aquele time mediano, né, do pernambucano. Mas a tradição sempre pesa, isso é verdade. Está com uma vitória, um empate e uma derrota até o momento. Já venceu no último jogo o Náutico, também foi em Caruaru, 2-1. E agora pega o Sport. Sport que está aí dividido também na Copa do Nordeste, mas tem um elenco muito melhor. E precisa mostrar isso, começar a mostrar no estadual, já que em 3 jogos, 3 empates, não ganhou de ninguém, hein? E jogando fora, ficou naquele triste empate em 1-1 com Afogados da Ingazeira. O que eu faço aqui? O que você faz aí? Tem tanto jogo para cercar, né? Eu vou acreditar no Leão da Ilha. Coluna 2 e não falo mais disso. No jogo 8, o Mirassol recebe a Portuguesa de São Paulo. Vamos à luta. O campeões gosta da Portuguesa, hein? Portuguesa do Canindé. É difícil, né? É difícil um time que já teve momentos brilhantes, aí ele ficar brigando para subir, agora chegou na elite, tem que brigar para se manter. E tá brigando. E como tá brigando? Quem assistiu o jogo de ontem sabe, foi a Campinas, encarou a Ponte Preta, teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo, atuou com 9 contra 11, porém mesmo assim segurou o empate em 0-0, mostrando assim uma dedicação fora do normal. Isso coloca em risco esse favoritismo do Mirassol. Realmente o Mirassol em casa é forte, muito forte. É um time que está muito bem. E no campeonato, em 2 jogos, nos 2 primeiros jogos, uma vitória e um empate. E hoje ele vai a São Bernardo pegar o São Bernardo, visitando o Bernô lá no ABC Paulista. É jogo difícil. A princípio eu começo com o Mirassol, coluna 1, indicando isso como início de uma matriz, que pode ser um seco. E para quem quer caçar aí uma surpresa, eu estou indicando esse duplo fechado, coluna 1 e coluna do meio. No jogo 9, o Atlético Goianiense, no clássico goiano, recebendo o Vila Nova. O Atlético está em terceiro, né? Ainda o campeonato está muito no início, é difícil até falar, mas ele tem uma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Ontem empatou 2-2 com o Craque de Catalão. Em casa, no primeiro jogo que ele fez em casa, ele empatou com a Jataiense. Vocês percebem? A coisa ainda está muito, muito embolada. O Vila, ele venceu 1, empatou 1, não perdeu nenhum. Só que o Vila completa a rodada hoje, ele vai receber o Goianésia. Será que vence? Vila vem de um empate fora, 0-0 com a Anápolis. Quanto empate está acontecendo nesse início de Goianão, né? Por isso que eu começo com empate também. Eu vou de coluna do meio. Clássico é clássico. O Vila Nova
muitos considerando que seria uma zebra, pelo menos na indicação da enquete, onde a pergunta é: qual você acha que vai vencer? Ou vai dar empate? Tá dando mais pro Atlético, e pro empate o Vila Nova tá ficando ali na beiradinha, se transformando em uma zebra de loteca, não é zebra de jogo, hein? Não confundam. Então, já que o Vila é zebra, eu começo marcando o empate e vou cercar o Vila. Intuição, clássico, intuição. Zebra, indicada, Vila Nova. Jogo 10 é a Pantera, o Botafogo de Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira, recebendo o São Bernardo do Bernu, que eu já falei que hoje ainda joga contra o Mirassol. E o Botafogo joga contra o Noroeste. Vai a Bauru pegar o Noroeste. Tudo isso vai acontecer nessa quinta-feira. Então, quando chegarmos nesse jogo aqui, poderemos saber se, enfim, o Botafogo vai ter a sua primeira vitória, se ganhar hoje lá, eu acho difícil, porque no momento ele está com um empate e uma derrota. Veio desse empate aí com o catadão do São Paulo em 0-0, enquanto o São Bernardo não. Diferente, começou já com 2 vitórias, tá muito bem, obrigado. Bateu o Água Santa, bateu o Bragantino e agora vai hoje vai receber o Mirassol e pode conquistar sua terceira vitória. O que levaria ele para esse jogo de Ribeirão Preto na busca de uma posição sensacional na tabela. Olho no Bernu, tá? O Botafogo eu vou acreditar nele, iniciando com ele, porém, com certeza eu vou gastar esse duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Já no jogo 11, o Pouso Alegre recebe o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro. Aqui é o seguinte, hein, turma? Quem ainda não tá tão atento, o Atlético Mineiro permanece nos Estados Unidos, onde vai jogar, parece que nesse sábado, com seu titular. Então, no estadual, ele permanece com a equipe reserva. A equipe reserva que ontem, em casa, empatou com o Democrata em 1-1. Já o Pouso Alegre vai partir aí para sua terceira partida. Perdeu a primeira, né? Quando perdeu para o Bom Atlético Clube e foi em casa. E hoje ainda visita o América. É jogo duro aqui, hein? Pelas condições do Galo. Por isso, estou indicando esse empate aqui, que pode ser o resultado final. No jogo 12, o Guarani recebe o Noroeste, é o Norusca visitando o Bugli. Muita tradição nesse jogo aqui também, tá? O Guarani hoje pega o São Paulo no Morumbi, o Noroeste recebe o Botafogo lá em Bauru, né? O Botafogo de Ribeirão viaja para Bauru. No momento, o Noroeste tem uma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Guarani, idem. Uma vitória, um empate e nenhuma derrota. Veja equilíbrio aqui. Começo na coluna do meio, tá? Esse Noroeste é tão perigoso, deu vontade de indicar aqui um duplo X2. Mas o Guarani não está tão mal, não começou mal, né? Diferente de outros estaduais. E então eu vou indicar esse duplo, coluna 1 e coluna do meio. No 13, o Grêmio, o tricolor gaúcho, recebe o Caxias. Jogão, hein? O Grêmio estreou com um empate contra o Brasil de Pelotas fora, isso foi ontem. O Caxias estreia hoje fora contra o Monson. Aí, ó, um novo time aí aparecendo aí no Campeonato Gaúcho. Subiu e vai encarar o Caxias, receber o Caxias. Por ser segunda rodada e jogar em casa, eu vou acreditar no Grêmio na coluna 1, mas também sei que ele não vai ter vida fácil. Fecho aqui com essa festa lusitana, Vasco da Gama recebendo a Portuguesinha Carioca. O Vascão, que até o momento fez 3 jogos, empatou tudo. O time não está desenvolvendo ainda um bom futebol. O último jogo ficou 1-1 com o Boa Vista e hoje pode quebrar essa sequência sem vitórias se vencer o Madureira. Enquanto a Luzinha, ao contrário, começou com 2 vitórias e uma derrota. Tá vendo? Não tá tão mal, né, Luz? Tá até melhor que o Vasco. Mas hoje a Portuguesa pega o Fluminense. Será que ela apronta hoje? Bom, isso aí é só nas bets, né? Porque aqui na Loteca é Vasco e Portuguesa. Então eu vou com o Vascão jogando em casa, vou acreditar nele. Se não for a primeira vitória hoje, eu acho que de domingo não passa. E isso é o jogo 14, hein? É isso aí então, galera. Tá aí as minhas breves análises. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aquilo que vocês acharem útil. Descartem aquilo que vocês não concordam.
Isso é loteca, isso é um jogo individual, tá? Continue nos visitando no vovoteca.com para maiores informações em nossas planilhas estatísticas. Vejam lá todos os resultados da pré-loteca, jogos que envolveram os times nesse meio de semana. Fiz análise também dentro do comentário. E no Lotequeiros BR, como sempre, fica o convite para as análises escritas do trio de jovens lotequeiros, Matheus, Nicolas e Paulinho. Encerrando, só posso dizer que Deus abençoe a toda a nação lotequeira e nação brasileira. Amém.